A pedido da Arquidiocese de Porto Alegre e com apoio da Vice-Presidência da República e da Força Aérea Brasileira, a Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus encaminhou voluntários para contribuir com a reconstrução do Rio Grande do Sul através da missão Amor que Cura. Hoje, no HUC Podcast, temos a honra de receber colaboradores que participaram dessa missão e dedicaram seu tempo e esforços para ajudar as vítimas das enchentes que devastaram o estado. Esses voluntários representam um espírito de compaixão e dedicação do HUC e são exemplos vivos de como a união e o trabalho voluntário podem trazer esperança e reconstrução em tempos difíceis. Preparem-se para ouvir histórias emocionantes de superação, desafios enfrentados e a diferença que a solidariedade pode fazer na vida das pessoas. E com muito orgulho, eu apresento agora para vocês os nossos convidados especiais, o Dr. Gustavo Manprim, ele que é diretor de práticas médicas do HUC, e a enfermeira Mariana Zanona, do nosso Centro de Pesquisa Clínica. Muito obrigado pela presença, é um grande prazer tê-los aqui comigo. Obrigado, Marcos. Eu que agradeço o convite de participar do podcast hoje. Obrigado, Marcos. Obrigado, doutor. É uma grande honra estar fazendo parte aqui do podcast. E para começar esse episódio especial, que tem tudo para significar um grande legado de solidariedade para quem nos acompanha, queria saber do senhor, doutor, o que te motivou a participar dessa missão tão nobre a serviço da vida e da nossa associação no Rio Grande do Sul? Eu venho pensando, sabe, Marcos, assim, na questão da motivação de ter ido para lá. A gente, desde o momento que recebeu, o aceno do lar, de que participaríamos dessa missão, eu fiquei pensando nos vários motivos de ir para lá, mas eu acho que o mais importante é a oportunidade de poder vivenciar, estar presente num cenário que provavelmente corresponde a uma das maiores tragédias da história do nosso país, de ver de perto toda essa questão climática e humanitária, e poder, a partir daí, fazer as reflexões e trazer para as pessoas próximas esse aprendizado todo de ter me envolvido e com todo esse grupo lá. E Mariana, desde que você recebeu a notícia que você se voluntariou, teve alguma preparação especial aí para cumprir essa batalha? Então, o processo de preparo que nós tivemos, no começo eles abriram uma lista de voluntários, onde a gente se inscrevia, colocava o setor, a profissão, e depois disso foi selecionados alguns colaboradores do hospital, eu fui uma das selecionadas, e a partir disso a gente começou a preparar a mala, não sabia o que levar tanto, o pessoal sempre falando que lá estava muito frio, muita chuva, então a gente apostou em roupa térmica, galocha, capa de chuva e um preparo que o hospital forneceu pra gente, até agradecer as meninas da psicologia, a Flávia, a Júlia, as residentes, foi uma cartilha de como manejar esses pacientes e seus familiares e toda a população ali que estava bem fragilizada. Então, acho que o maior preparo especial para a gente mesmo foi o psicológico, para conseguir atuar numa tragédia de grande tamanho. E chegando ao Rio Grande do Sul, doutor, qual que foi a sua impressão, as primeiras opiniões, o impacto de descer da aeronave ali em Canoas, que a gente desembarcou na base aérea de Canoas, posteriormente se deslocou até Porto Alegre, mas chegando ali em território gaúcho, o que mais te impressionou? Eu acho que esse foi o aspecto assim mais marcante, a nossa chegada lá, na base aérea, e de lá nós fomos conduzidos até Porto Alegre, dentro de um ônibus do Exército, mas a gente foi passando por esse trajeto, de Canoas até Porto Alegre, que era uma área muito, muito afetada, Então a gente começa a ver ali de perto todo o estrago que foi feito. Eu acho que ali eu tive uma imagem logo no início que me marcou muito, próximo ali onde tem a Arena do Grêmio, o estádio do Grêmio, é uma zona portuária, e ali atracam navios grandes. E como estava tudo alagado, a impressão que eu tinha um grande navio ali, as edificações do porto estavam submersas,
E como estava tudo alagado e a gente passava na estrada, que era uma estrada, na verdade, grande, mas só estava passando uma pista, né, que era mais alta, dava para ver um navio atracado ali, parecia que ele estava dentro da cidade, né? Então, assim, ali, naquela imagem, eu tive dimensão de como aquilo tinha sido grande, grave, né? Como aquilo era uma coisa que a gente não consegue ter, por mais que a gente veja imagens na TV, fotos de jornal, nas mídias, quando você está no local é diferente. E ali, naquele momento, eu senti realmente que algo muito, muito grave tinha acontecido ali. Foi uma imagem muito marcante para mim. E para você, Mariana, suas primeiras impressões, a gente sabe que tá, né, na vocação da enfermagem, né, toda a área assistencial também, esse apoio em momentos difíceis, inesperados, mas sempre é diferente estar lá dentro e vivenciar, né? Sim, com certeza. É igual o doutor falou, ali nós pousamos em Canoas, que é um dos locais mais afetados, e o caminho de Canoas para Porto Alegre foi assustador. A cidade estava praticamente ali submersa, igual o doutor falou, a parte de olhar ali um barco daquele tamanho no meio da cidade, como se ele tivesse sido arrastado ali pela enchente, foi bem triste. E a maioria dos carros que estavam passando ali na lateral do ônibus que a gente estava, em sentido a Porto Alegre, a maioria a gente via que estava levando colchão, estava levando cesta básica. Então a gente viu que a população ali estava sensibilizada e se mobilizando para ajudar as áreas afetadas. Então a gente via muito disso no transporte até onde a gente ia ficar alocado. E a Mariana citou aqui a questão de ajuda. Você pode ver que na canto inferior esquerdo tem o nosso QR Code com o Pix da nossa missão Amor que Cura. Se você, né, sentir no seu coração poder fortalecer nessa corrente do bem, que envolve todas as obras do Lar São Francisco, não apenas o HUSF. Inclusive, nesse exato momento, estamos com o nosso segundo grupo de voluntariado lá no Rio Grande do Sul, pessoal de Pirajuí, Presidente Prudente, São José do Rio Preto. Aqui a gente estende o nosso abraço, né, a Milena Formaggio, a irmã Iracilda e a todos os voluntários aí que estão, né, a serviço da vida para reconstruir o Estado. E esse relato, né, doutor, que o senhor citou, a gente está lidando sobretudo com pessoas, né? Tem algum paciente que deixou uma marca especial em você, uma história de vida que te impactou? Olha, Marcos, foram muitas histórias, né? A todo momento a gente se deparava em todo lugar, né, com uma pessoa, com uma família, com um paciente e que trazia uma história de perda, né, de sofrimento, né, que nos deixavam muito compassivos com tudo aquilo, né. Eu não tenho uma história específica, né? São várias, né? Gestantes, né? Que ficaram Sim. conosco na nossa hospedaria lá com as salesianas, né? Um casal cuja senhora era uma pessoa muito debilitada, usava oxigênio e eles tinham perdido tudo. Eles não tinham para onde ir, eles não sabiam o que fazer, né? Assim, eles não tinham mais um propósito, eles estavam ali. E a impressão que a gente via em muitas pessoas era essa expressão assim, de passividade, como se tudo tivesse acabado, assim, como quase que sem esperança, né? Pessoas desabrigadas, né? Pessoas doentes também que nos procuravam em alguns dos cenários que a gente estava, né? Com problemas vários de saúde. Então, assim, eram todas as pessoas, e mesmo aquelas que estavam ajudando, que estavam ali como voluntários ou que estavam cedendo espaço das suas residências para abrigar pessoas, essas também estavam, assim, emocionalmente muito abatidas, muito cansadas. A gente chegou no momento em que aquela parte mais trágica dos resgates, a tragédia grande, né, aquela parte mais dramática, onde as pessoas eram resgatadas e estavam salvando vidas, e que foi basicamente a sociedade civil, né, que se organizou para fazer esses resgates. A gente chega cerca de
quase 3 semanas depois, quando então esses voluntários, né, já estavam cansados, esgotados, e aí o poder público começa então a querer organizar, né, um novo momento, um momento de reestruturar, né, não era mais de salvar vidas, mas de dar abrigo para aquelas pessoas, assistência, alimentação. Então, assim, todo mundo muito cansado, né, muito emocionalmente debilitado, né? A gente percebia isso. Então, assim, a gente ia conversar com as pessoas e muitos já, né? Os olhos já marejavam, já, né? A voz já ficava mais enfraquecida, enfim. Todas as histórias foram marcantes, assim, a experiência de poder ajudar essas pessoas, estar ali naquele momento, ouvi-las, acolhê-las e de alguma maneira ofertar algum tipo de ajuda, foi uma experiência muito grande, muito marcante para nós todos. E dentro de tudo isso que o doutor colocou, né, Mariana, a gente fica pensando nas pessoas, né? Às vezes elas nem tiveram tempo de refletir sobre o potencial de doenças, né, que as Sim. águas trouxeram, porque elas perderam tudo, né? Então é um recomeço de vida que você precisa pensar do dia para a noite. Muitas não quiseram deixar suas casas, né, por medos de saques e violência. Dentro de tudo isso, como que foi desenvolver esse trabalho que é extra-assistencial? Sobretudo vocês foram psicólogos, vocês foram amigos dessas pessoas, né? Sim, o que mais para mim foi desafiador foi a parte de cuidar da parte psicológica do paciente. Teve 2 casos ali que eu acabei até ficando um pouco fragilizada com a situação. Foi um paciente do abrigo de idosos que, conversando ali com eles, a gente tentando puxar assunto, que são pessoas, acima de tudo, carentes, né? Então, quando eu fui conversar com um dos pacientes, ele me falou que a esposa dele havia falecido na enchente, ela não conseguiu sair a tempo, e ele tinha conseguido sobreviver e ele estava nesse abrigo, só que a equipe assistencial toda hora vinha me falar que era um paciente que precisava de uma ajuda psicológica um pouco mais direcionada, porque ele estava tentando bater a cabeça, se jogar da cama. Então foi uma história que, assim, me marcou muito. Tem bastante caso desse tipo. E um outro caso também que me marcou demais foram 2 senhorinhas que estavam nesse abrigo de idosos também, que eu vi que elas estavam num canto ali, ninguém conversava muito com elas. Daí eu cheguei e perguntei se estava tudo bem, se elas estavam precisando de alguma coisa. Elas falaram que elas estavam bem tristes porque elas tinham perdido todas as roupas dela e a casa também, que elas eram vizinhas, elas estavam há 2 dias dentro da água, aguardando o resgate. E quando elas foram resgatadas, não tiveram nem como levar as roupas, e aí até num momento ali de tentar descontrair um pouco essas pessoas, eu falei para elas que tinha uma loja que era bem legal e que nessa loja haviam algumas roupas que poderiam servir para elas. E aí eu desci com elas, né, no abrigo que a gente estava, ele tinha 4 andares, era uma clínica dermatológica que cedeu o local para abrigar os idosos. E aí eu desci no elevador, falei, olha, a loja é chique, tentando descontrair um pouco, porque é isso que eles mais estão precisando, de descontração. Às vezes não é nem tanto o cuidado de enfermagem, né? Um curativo, um banho, é mais a parte psicológica. E aí a gente conseguiu juntar 2 sacos de roupas que serviam nelas, e aí no final elas me agradeceram, falaram que elas estavam precisando um pouco, que eu consegui tirar algumas risadas. Então isso pra mim foi o que mais marcou, e foi assim, aonde eu percebi tamanha seriedade da tragédia e que é um sentimento, assim, de tanto de gratidão, mas impotência da gente não conseguir fazer tanto, assim, para ajudar essas pessoas. E um pouco da cultura de humanização que a gente procura empregar no nosso próprio hospital, né, Mariana? Com o trabalho certeza. pastoral. Com certeza, porque não é nem tanto o cuidado ali, né? Como a gente falou, é mais se sensibilizar, sentar, escutar essas pessoas, o que elas têm a dizer. Às vezes, por mais que a gente saiba que vai demorar muito para ficar tudo bem, eles só querem ouvir vai ficar tudo bem. Um abraço, ou até sentar ali do lado deles e perguntar: ai, quem você sente mais falta, né? Com quem quais são os hobbies que vocês tinham antes de acontecer tudo isso. A gente até implementou no abrigo de idosos um prontuário emocional, a gente chamava. Então, nesse prontuário, a gente colocou informações como qual é seu time de coração, o que você gosta de fazer no tempo livre,
quem é o seu amor. Então, muitas vezes o pessoal falava, minha esposa, o meu bichinho, a minha família. E era um jeito da gente conseguir chegar e conversar, trocar um pouco de palavras, de histórias, de vivências com essas pessoas, ainda mais no abrigo de idosos, que idosos a gente sabe que gosta bastante de conversar. Então, isso ajudou muito a parte de humanização, para a gente não ver só aquelas pessoas como pacientes, porque algumas até não eram pacientes, eram pessoas que haviam perdido tudo. Então, a gente teve que trabalhar muito com esse lado emocional e o do cuidado também. E doutor, o senhor, né, chegando lá, teve uma participação estratégica na logística, na coordenação. Quanto tempo, né, demorou para o senhor, né, compreender, né, organizar esses grupos e aí desenvolver a metodologia que o senhor idealizou para que toda a assistência ocorresse da melhor forma? Esse foi, acho que, o maior desafio, né, da minha participação na missão, porque nós chegamos lá e, assim, como eu falei, nós chegamos num momento de transição, né, em que grande parte do voluntariado precisava voltar para suas atividades. Pessoas que não estavam abrigadas, que não tinham, né, passado por essa grande perda, precisavam voltar para os seus trabalhos, para suas casas, né, ou ajudar seus familiares. Então, havia uma mudança aí no núcleo, né, de ajuda, de assistência humanitária. E o poder público chegando. Então, assim, a gente se deparou, na verdade, do ponto de vista organizacional, com um momento de transição onde não havia uma comunicação muito efetiva entre as esferas do poder público, né? Então, assim, o próprio poder municipal, a prefeitura, o Estado, nas suas diversas frentes, o governo federal, eles estavam lá, mas ainda num processo de organização e de definição de prioridades. Então, a gente chega e tem que se inserir nisso, né? E, assim, a grande dificuldade inicial foi mapear locais onde a gente poderia atuar, né, sendo efetivos, né? A gente foi com um grupo de profissionais de saúde, né, com uma equipe multidisciplinar. Nós tínhamos médicos, enfermeiros, os técnico de mobilização, farmacêutico, fisioterapeuta, técnico administrativo. A gente tinha um grupo com uma diversidade grande de expertise, né? E a gente não podia desperdiçar isso, né? Seriam 10 dias, para nós foi um tempo grande, mas, assim, 10 dias é pouco tempo, né? Então a gente precisava dar o máximo de cada um de nós e como grupo também. Então o grande desafio foi mapear esses locais, fazer os contatos chaves. Então a gente conseguiu os contatos dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? Pegamos ali algumas pessoas chaves dentro da Secretaria Municipal que estavam, né, na organização, e aí a gente começou a distribuir a nossa equipe dentro de alguns cenários para atuar. Nada foi previamente programado. Isso foi sendo construído e a gente foi absorvendo a demanda e se adaptando a ela, né? Então, a questão do abrigo de idosos, quando a gente chegou, ele estava completamente desorganizado. E esse foi uma das 3 frentes que a gente atuou, né? Foi, exato. Então nós tivemos essa frente de atuação lá no abrigo de idosos, onde a Mariana e outras enfermeiras, a Lara, a Vitória e os técnicos fizeram um trabalho muito importante de organização dessa assistência, né, de prestar essa assistência de forma qualificada para esses idosos. Depois também nós montamos uma equipe que assumiu a assistência de um abrigo numa unidade móvel de saúde, como se fosse uma UBS que foi montada pela prefeitura num abrigo que tinha cerca de 250 pessoas, né, numa estrutura do Estado dentro da cidade de Porto Alegre. Ali também, né, a nossa enfermeira, a Carol, ela fez um trabalho fantástico de organização. A Joyce, com a parte de farmácia, porque eles receberam muita doação.
né? E eles não tinham gente para organizar isso, né? Então era remédio, era alimento, era roupa, né? Agora assim, para organizar, por exemplo, remédio numa unidade, né? A pessoa precisa ter experiência com isso, precisa ter treinamento, né? Então a Joyce fez um papel importantíssimo na organização dessas farmácias itinerantes, né? No controle, no gerenciamento dessas doações. Não houve desvio, perda, nada, né? Daquilo que nós levamos e daquilo que a gente recebia para gerenciar. E uma terceira frente de ação nossa foi num local que, num primeiro momento, foi muito importante para o resgate, ali na orla do Lago Guaíba, onde a própria sociedade civil montou uma estrutura e que estava sendo, então, ali reorganizada pelo poder público, particularmente por algumas secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. E eles estavam precisando de equipe lá, então aí a gente chegou e compôs essa equipe. Dali saíam missões que atravessavam o lago e iam prestar assistência para as populações que moram nas ilhas, que estavam muitas vezes ilhadas, propriamente, né, literalmente ilhadas, porque o acesso por terra estava impedido, ou, como você até falou, Marcos, pessoas que não queriam sair, não queriam deixar suas residências. Só que assim, a estrutura local estava completamente devastada. Não tinha mais posto de saúde, não tinha escola, né, não tinha água encanada. E aí uma série de pessoas com problemas crônicos de saúde, precisando de medicação, a parte de vacina, de profilaxia, né, tétano, né, gripe, chegamos lá numa frente fria. Então, assim, depois desse momento trágico, né, de salvamento das pessoas, vinha todo um outro grande processo de organização da assistência à saúde, no sentido de dar suporte para complicações ali imediatas, né? Então, doenças infecciosas, doenças respiratórias, e prestar cuidados de pessoas que foram feridas durante todo aquele momento ali das inundações, né? Então tinha essas frentes para a gente trabalhar, e a gente foi estabelecendo então essa rede como é que se diz, fazendo essa rede, né, com o poder público e com alguns agentes ainda da sociedade civil, para a gente conseguir então prestar esse apoio dentro daqueles 10 dias da melhor forma possível. A gente não descansou nem um dia, né? Foram 10 dias de trabalho ininterruptos. Dias e noites, né, doutor? Noites porque também. Viramos alguns plantões noturnos teve alguns também. plantões noturnos. Foi um trabalho, assim, incansável. E, né, como o doutor falou, né, Mariana, vocês chegaram lá sem ter essa dimensão logística, né, do meu turno, meu horário, onde que eu vou trabalhar, né? E como que você, né, classifica o preparo, né, que você teve, a sua vivência, né, como enfermeira, para te conduzir psicologicamente, não só para fazer um bom trabalho também para as pessoas que precisam de apoio, mas também para ter esse olhar além, né, de enxergar o ser humano além da ferida, além da profilaxia, né, mas saber que, poxa, não é só aquilo, ele não tem para onde voltar, ele está preocupado às vezes com a casa, com os entes queridos, né, e esse trabalho nosso que a gente realiza, ele acaba sendo muito destacado porque a gente procura trazer um pouco disso para o nosso cotidiano assistencial, né? Para o nosso hospital, né? Referência para 11 cidades. Mas, de alguma forma, isso que você viveu, qual que foi a importância para te preparar, para suportar esse momento e também dar um apoio para sua família, na comunicação com a sua mãe, né, com seus parentes? Você fala, mãe, eu tô bem, eu estou dando conta, eu tô aqui num turno muito exaustivo, mas estou conseguindo passar, né, tudo que eu aprendi e, de certa forma, não apenas cuidar, mas tranquilizar essas pessoas aqui que estão, né, aos nossos cuidados. Eu acho que na experiência que eu já tenho com a parte de urgência e emergência e com ênfase aí no APH, me ajudou bastante no preparo antes dessa missão. Porque o que acontecia bastante lá? A gente não tinha todos os insumos que a gente precisava ter. Então, esse preparo que eu venho fazendo aí, desde quando eu me formei na USF, depois fiz uma especialização de urgência e emergência, me ajudou muito lá. Teve caso de paciente que acabou quebrando o pé e a gente não tinha como imobilizar na hora. E aí eu, juntamente com o Dr. Pedro, a doutora Aline, a gente fez uma imobilização com um abaixador de língua, que nada mais é um pequeno pedacinho de madeira.
Então a gente improvisou bastante lá, a gente fez bastante curativa à prova d'água, porque as pessoas, principalmente as das ilhas que a gente visitou, o acesso ali é só de barco. E o pessoal, mesmo machucado, que acabou se machucando na enchente para salvar um bichinho ou algum ente, eles não queriam sair da água, eles precisavam estar ali na água. Então a gente teve que improvisar bastante curativa à prova d'água, curativo na mão, a gente usava luva para deixar impermeável. Então isso foi um preparo ali que eu já tinha, né? Lógico que eu não imaginava o tamanho da gravidade e o que a gente ia encontrar. E uma coisa aí que eu vou levar como experiência daqui para frente, eu acho que o que mais foi forte ali foi a parte de humanização, né? É uma coisa que a gente aprende na faculdade, mas a gente começa a dar importância quando a gente se depara com situações assim, que é você não ver só a pessoa como um paciente. É bem aquilo que até tem nas paredes do nosso hospital. Ele é o amor de alguém, ele é o pai de alguém, o irmão de alguém. Então isso é uma coisa que eu vou levar para a vida, que a gente tem que cuidar também da parte psicológica, né? Dar uma atenção, tratar o paciente com o máximo de humanização a gente conseguir. Isso com certeza nunca mais a gente esquece. E vocês vivenciaram também, né, a questão da Covid, né? De que forma, né, que também aquele cenário de pandemia, né, contribuiu para a absorção, né, desses conceitos e essa frieza necessária, né, para lidar com a situação com calma e tranquilidade. É fundamental isso que você colocou, Marcos. Eu acho que ter vivenciado a pandemia há tão pouco tempo, uma situação que foi absolutamente fora de tudo aquilo que a gente tinha vivido até então, eu com 46 anos, já com 20 anos de formado, a pandemia trouxe muito aprendizado, né? Como lidar com situações novas, quando você não tem o script de tudo, né, para fazer. A gente está muito acostumado a trabalhar dentro de cenários, por mais que a gente trabalhe na emergência, no pronto-socorro, você tem controle das coisas, né? Claro que tem muita imprevisibilidade, isso faz parte, mas a gente tem um certo controle. Você está dentro de um ambiente controlado. Lá não, lá era um ambiente sobre o qual nós não tínhamos controle nenhum, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe sim essa visão, né, de conseguir, né, refletir, tomar decisões, né, baseado, né, em conceitos, em informações, em dados que a gente estava extraindo da realidade, né, para tomar a melhor decisão possível. Isso foi muito importante em relação à questão da profilaxia para leptospirose, que tinha virado lá uma espécie de nova cloroquina, né? Então, assim, as pessoas, né, e a mídia e os meios de comunicação estavam propagando a ideia de que para não pegar leptospirose você tinha que tomar o remédio, né? Então as pessoas vinham buscar a gente com essa intenção. Falou, eu vim pegar o remédio da leptospirose e tal. E a gente sabia, né, pelo que a gente tem de evidência científica, de que não é essa a melhor estratégia, né? Então, a gente tem a frieza de, no momento em que havia indicação, fazer a indicação, e no momento que havia uma pressão muito grande, né, de que a gente levasse os remédios, né, algumas pessoas que estavam ali com a gente, participando como voluntários, né, anunciando, olha, os médicos vão levar a profilaxia, como se aquilo fosse dar uma solução mágica. Então, assim, a gente também chegar para essas pessoas e dizer, olha, calma, não é assim, né? A medicação, ela tem o seu papel, ela tem a sua indicação, né? E a gente ter firmeza e ter propriedade em dizer isso e tomar a decisão correta e não se perder nesse meio, porque, como você falou, é muito fácil isso acontecer, né? São situações de imprevisibilidade sobre as quais a gente não tem controle, então você acaba se perdendo e tomar decisões ali inadequadas é muito fácil. E o seu trabalho na pandemia, Mariana, como que foi? Olha, na época da pandemia eu estava na vigilância sanitária, então estava ali à frente, mas não tinha nem tanto contato com os hospitais. Mas a pandemia, ela criou em mim uma maturidade que poucas pessoas na minha idade têm. Então eu vejo que isso foi um aprendizado que eu também vou levar para a vida, assim como a missão no Rio Grande do Sul, que é o que o doutor falou, a gente tem que se preparar para lidar com o imprevisível. Ali a gente chegava paciente desde uma mordida na mão, que foi tentar salvar um cachorro, até paciente que já tinha alguma doença de base.
Tinha um paciente que a gente pegou, ele estava com uma úlcera na perna e já é uma coisa ali de 40 anos e igual o doutor falou, a parte de tem que tomar um remédio, então a gente tem que lidar tanto com essa parte da pressão dos profissionais que estavam lá, tanto com a parte emocional dos pacientes que achavam que um remédio ali ia fazer milagre e era um remédio que não tinha tanta evidência assim, né, de fazer uma profilaxia, igual o doutor falou. Mas eu acho que tanto essas experiências que eu venho tendo vai sempre preparando a gente para esperar o inesperado, para se preparar ali para lidar com essas batalhas que muitas vezes tem que ter um jogo de cintura para conseguir. E você citou para a gente a questão dos pets, né, dos animais. Como que foi isso? Eles conviviam lá nos abrigos? Em um dos dias que eu saí com o barco do resgate, a gente se deparou com uma das ilhas ali, onde a gente viu bastante cavalo, bastante vaca, bezerro, bode, todos ali. Então foi uma coisa que marcou bastante, porque não tem muito, né, o que a gente fazer para ajudar esses animais. São animais de grande portes e eles estavam ali vivendo junto com a população, a maioria debilitado, e mesmo assim os tutores não deixavam eles para trás. Então a gente via bastante cavalo convivendo ali nos abrigos. Teve até um abrigo que o doutor Gustavo comentou com a gente que era especializado em bichinhos, né, doutor? Tinha ali próximo da onde nós ficamos no gasômetro, tinha um abrigo que foi organizado pela sociedade civil, por voluntários, onde eles montaram uma espécie de um pequeno hospital para cães e gatos, né? Tudo muito bem organizado, mas você tocou numa questão aí que eu não vivenciei isso, não tive nenhuma experiência direta com isso, mas eu ouvi muitas pessoas que estão envolvidas, né, com esse resgate de animais falando isso, que eles não sabiam como resolver essa situação. Por exemplo, quando as pessoas iam para abrigos, né, famílias, eles até levavam alguns animais, né? Tinha até aquele caso do porquinho que... Tinha um porquinho em um que abrigo. ficava, um porquinho e tal. Mas, assim, muitos animais se separaram, né, dos seus tutores, né, e ficavam sozinhos. Ou então não tinha condição de ir no abrigo para qual aquela família foi, levar o animal. Então, isso tudo gerava muito estresse, né, para todo mundo, né? Tanto para quem estava tentando ali dar assistência, ajudar, quanto para a família, quanto para o próprio animal. Mas eu acho que eles estavam fazendo um trabalho fantástico lá, assim, né? Esses abrigos de animais lá, eles estavam muito bem organizados, as pessoas ficavam 24 horas, eles eram muito concorridos, inclusive, para se você quisesse se voluntariar para ir lá e ajudar, havia uma concorrência, né, para conseguir uma vaga lá no abrigo para ajudar, e a questão ética muito presente, assim, né? Então, assim, eles não eram zoológicos para você ir lá e ficar olhando, né? Você quer vir? Então você vai levar um animal para você adotar, né? Tinha essa regra, então era uma coisa assim, um respeito muito grande pelos animais, assim como, né, como se tem pelas pessoas e por tudo, por todo o que está vivo ali, o que sobreviveu à tragédia. E a convivência entre vocês, né? O nosso grupo aí de voluntários, né? A gente teve os nossos colaboradores de Aparecida, de Atibaia. Esse período de 10 dias, né? Que foi pouco, mas intenso. Como que o grupo ali, né? Também celebrou nessa missão cumprida. A gente continua lá no Rio Grande do Sul, mas Bragança Paulista deixou lá sua marca, né? Nessa reconstrução. E a convivência entre vocês, a harmonia, isso faz a diferença na logística, né, doutor? Na assistência. Fez toda a diferença, um grupo fantástico, né? Profissionalmente falando, como eu falei, uma equipe multidisciplinar muito capacitada, mas pessoas também do ponto de vista emocional e existencial muito centradas, né? Com um propósito, né? Muito certo do que a gente tinha ido fazer lá. Nos demos muito bem, né? Foi o grupo de Bragança, um pequeno grupo de Aparecida, um outro pequeno grupo de Atibaia, e logo todo mundo integrou-se, né? Houve uma inter-relação, né? E um respeito em relação ao propósito do grupo. Eu acho que assim, realmente foi fantástico poder ter convivido com esse pessoal e o sucesso, eu acho, que a gente teve, né, nesses 10 dias de conseguir fazer
fazer a diferença, né? Nos lugares onde a gente atuou, nos cenários onde a gente foi, se deve ao grupo ter tido uma coesão assim interna muito forte. Foi um pacto assim velado, né? Porque não houve nada, né, por escrito, a gente não fez nenhum acordo, não assinamos nenhum contrato, mas um pacto ali entre nós de que nós fomos lá para fazer uma coisa importante e fizemos. E essa união que o doutor citou, né, Mari, ela é muito importante porque a missão Amor que Cura, ela já existe, ela é tradicional de todas as obras. Aqui na região Bragantina, né, nós vamos para Pinhalzinho, para Pedra Bela. Mas uma coisa é a gente ir numa área carente de Bragança Paulista, onde a gente oferece, né, o tratamento de enfermagem, atendimento médico, o café da manhã, o almoço. Outra coisa é você estar num estado em reconstrução, né? Então foi uma missão totalmente diferente e que além, né, desse controle emocional exige, né, essa sinergia da equipe. Sim, foi uma experiência, assim, que eu acho que eu não podia ter sido selecionada com pessoas melhores. Foi uma troca de experiência entre a equipe. Então, às vezes, a gente tinha alguma dúvida, perguntava para o colega ajudava. É um trabalho em equipe, assim, que a gente não tem nem como agradecer os meninos de Aparecida, o Edu, o Tom, o Thiago, sempre prontos para ajudar ali. Eles são técnicos de enfermagem, então o que a gente pedia ajuda, eles iam lá, davam conta de 30, 40 pacientes, os 3 ali sozinhos, né? O Eduardo parte da fisioterapia. Então eu acho que essa troca de experiência com a equipe também foi muito boa. Porque no final do dia ali todo mundo sentava para jantar junto e a gente ficava, nossa, eu vi isso hoje, nossa, eu também. Nossa, eu vi uma coisa pior. Então, isso daí era o que era a nossa terapia que a gente fazia ali na hora de descansar, para conseguir no dia seguinte acordar e ir lá e fazer o que a gente foi treinado para fazer, né? Que é o cuidado aí com todos os pacientes e as pessoas que estavam precisando da gente. Infelizmente, né, a gente está indo pro final desse bate-papo especial, o tempo passou voando, né? E eu queria saber, né, de vocês, quais as lições, né? Quem é o Dr. Gustavo e quem é a enfermeira Mariana após essa experiência no Rio Grande do Sul? Não, eu saí dessa experiência realmente com a convicção de que a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa, né? E que a gente pode confiar nas pessoas com quem a gente trabalha, né? Que a gente tá dentro de uma estrutura, né? De uma instituição muito forte. A gente se sentiu muito confortável, né, de estar ali representando o nome do lar, né, em todo momento a gente sentia esse apoio, né, que vinha de Bragança e de outros locais onde o lar está presente, nos dando todo esse apoio mesmo, né, nos dando essa retaguarda, né, o que eu sempre falava, olha, a gente não foi lá fazer uma aventura, nós fomos lá fazer um trabalho representando uma instituição com um propósito muito bem definido. E eu voltei com a certeza de que foi isso mesmo, né? Agora, pessoalmente, eu acho que o maior crescimento, a maior lição, né, a maior reflexão foi entender de que nós, né, os seres humanos, nós somos o ambiente, né? Toda essa crise climática, né, ela nos diz respeito e nós fazemos parte dela, né? Então, eu acho que para a minha vida eu trago isso, né, para minha família, para as pessoas próximas eu tenho falado, né, que a gente precisa acordar, né, porque esses eventos extremos, eles estão acontecendo com mais frequência, eles vão continuar acontecendo, né, e a gente viu lá cidades que foram devastadas, que não tem como as pessoas voltarem mais, elas vão precisar mudar dos seus locais de origem, de onde nasceram, vão ter que mudar o trabalho que passaram a vida fazendo, né? Então eu acho que assim, a reflexão sobre o que está acontecendo no mundo, né, do ponto de vista climático e o caminho que a humanidade escolheu, né, nos últimos séculos, não está dando certo. A gente precisa de fato fazer alguma coisa para mudar isso ou para pelo menos diminuir o impacto do que já está acontecendo. E você, Mário, quanto isso significou? Eu acho que complementando aqui o que o doutor disse,
a gente tem que pensar que o que a gente está vivendo agora, está criando agora, também vai afetar o próximo. Então, assim, foi uma tragédia que afetou diversas pessoas, diversas regiões. Uma lição que eu vou levar para a vida é que lá no Rio Grande do Sul a gente conseguiu ver os dois lados. O lado das pessoas mesquinhas que queriam estocar comida, queriam guardar comida, colchão, sendo que elas não estavam precisando naquele momento, elas estavam pensando nelas, naquele momento e num futuro. Do mesmo jeito, eu consegui ver o lado que as pessoas têm empatia, que elas se preocupam com o próximo. A gente chegou a entregar a cesta básica para algumas casas e eles falaram: não, eu ainda tenho, mas o meu vizinho está precisando, você não pode levar para ele? A gente chegou a entregar colchão nas casas e a família: não, aqui a gente divide o colchão, pode dar o colchão para alguém que esteja sem nenhum. Então isso foi uma lição que a gente tem sempre que pensar no próximo, né? Esticar a mão pro próximo, porque um dia a gente pode estar precisando de ajuda também. E no mais, né, agradecer pela presença de vocês, né, por terem topado o meu convite. Eu tenho certeza que todos os relatos que vocês colocaram aqui vão mudar a vida de muitas pessoas, vão servir de inspiração para que a gente angarie cada vez mais voluntários, né, nas nossas obras em todas as outras do lar. E dizer que as portas aqui estão sempre abertas e vai ser um prazer recebê-los de volta aqui no podcast. Obrigado, Marcos. Foi um prazer estar aqui com você, com a Mari. Foi muito legal, uma experiência muito legal poder compartilhar essas histórias. Eu também agradeço pelo convite, poder contar um pouquinho como foi, né, a nossa experiência, para quem sabe tocar o coração aí de mais voluntários, que às vezes não pode ajudar presencial, mas pode doar alguma coisa, doar alguma roupa que não usa mais, algum sapato, doar alimento, puder contribuir aí de alguma forma. E o nosso hospital, né, como a Mari aqui citou ali, é um ponto de arrecadação. E além disso, né, se você não estiver aqui, né, em Bragança Paulista, nós temos o QR Code novamente reforçando aqui no canto inferior esquerdo, o Pix da nossa missão Amor que Cura. Se você sentir no coração, tem um pedacinho seu ajudando aí na reconstrução, né, para os nossos irmãos gaúchos. Parabenizar, né, o Lar São Francisco, nossos irmãos que estão lá em missão no Rio Grande do Sul, pessoal de Pirajuí, Prudente e Rio Preto. Novamente aqui meu abraço a Milena, a irmã Iracilda e a todos, e dizer que eu espero você no próximo episódio do HUS Podcast, onde a gente vai seguir levando aí sempre um conteúdo relevante do universo da saúde, sempre aí destacando o aspecto humanitário que é tão relevante para a nossa sociedade. O meu muito obrigado e até a próxima. Paz e bem.